Dia 2. Ensinando manipulação sombria. Você acha que sabe manipular, não é? Existe uma técnica de manipulação que aumenta o seu valor e faz as pessoas ficarem viciadas em... Se você quiser controlar alguém, ofereça a ele duas escolhas diferentes. E aí, tamo de volta aí. Sabe quando você abre o TikTok e se depara com uma edit de anime muito foda, cara? Momentos assim me fazem me lembrar do AMV do Rock Lee vs Gaara ao som de Linkin Park. Que nostalgia, mano. Mas infelizmente hoje a gente não tá aqui pra falar desse tipo de edit de anime, sim de um outro tipo, um bem patético na real, onde um adolescente catarrento, com desvios de personalidade, tenta te ensinar técnicas avançadas de manipulação psicológica. Geralmente usam o Johan, o Ayano Koji ou o Light Yagami como uma espécie de reforço pra argumentos sem fundamento algum. Então sim, a gente chegou nesse ponto da história humana, cara. Aquele mesmo garoto que até ontem não conseguia convencer os próprios pais a deixarem ele ficar acordado até tarde, agora é um autoproclamado mestre manipulador, só porque ele viu algumas frases de efeito em uma edit do TikTok com funk todo estourado de fundo. Primeiro, a gente tem que falar da famigerada síndrome da oitava série, né, cara? É aquele negócio de a pessoa, se a mínima capacidade de autocrítica, acredita que sabe de absolutamente tudo. Alguém já assistiu Psychic Sun Psy, né? Que anime bom, cara, eu recomendo. Enfim, lá a gente tem o Kaido, né? É um garoto que sofre com essa síndrome. Ele acha que faz parte de uma grande conspiração e que ele tem o poder de salvar o mundo, enquanto qualquer outra pessoa é um mero coadjuvante. Então, esses adolescentes são quase idênticos a ele, né? Adolescentes, por natureza, estão numa fase de formação identitária. Ou seja, é normal que eles questionem figura de autoridade. Quem nunca, né? Mas é daí pra achar que eles podem se tornar manipuladores por osmose digital? Aí é foda, né, cara? E isso leva a gente pra uma questão ainda mais profunda. Esses aspirantes a manipuladores não fazem a menor ideia de que manipulação psicológica real demanda compreensão genuína da cognição humana, cara. Não truques baratos de linguagem corporal e frases pseudo-enigmáticas. Olha pra isso, cara. Só olha. Aí você entra no perfil do maluco e olha só. Ele ensina todas as técnicas ocultas e obscuras da manipulação por R$ 37,90. Pois é, você vai evoluir 5 anos e 60 dias. Uau! E aí a gente entra na síndrome de Deus, né, cara? Até Nietzsche alertou sobre o perigo do homem querer ser algo maior do que ele pode compreender. O problema dessa garotada é achar que são invencíveis com meia dúzia de truques manipulativos aprendidos entre um vídeo de dança e um vídeo de um maluco tentando te ensinar manipulação psicológica com uma edição mal feita e narrada por IA. Tem os malucos que se gabam de saber shadowboxing ou capoeira proibida, seja lá o que caralho isso for, que vai ser assunto para outro vídeo, mas enfim. Eles sempre vão achar uma forma de enaltecerem a si mesmos, sabe? É aquilo, né, cara? Quanto menos uma pessoa sabe sobre o tema, mais confiante ela se sente, o famoso efeito Dunning-Kruger, né? Então sim, o fato de você achar que manja tudo sobre manipulação só prova o quão ignorante você é. Tipo, se manipulação fosse tão simples quanto copiar e colar técnicas de TikTok, a gente já estaria vivendo numa distopia controlada por adolescente de 13 anos. Só que detalhe, a gente não tá. Agora vamos falar sério sobre manipulação psicológica real, mano. Eu vou fazer de conta que eu entendo aqui, mas até onde eu sei, falaram. Manipular alguém de verdade requer um conhecimento profundo de como a mente humana processa informações, emoções e estímulos. A mente humana é dividida em dois sistemas, o sistema rápido, que toma decisões automáticas, e o sistema devagar, que é mais analítico, sabe? Agora você realmente acha que vai mexer com esses dois sistemas cerebrais memorizando algumas coisinhas aqui e ali e com frases prontas? Que vai burlar o inconsciente coletivo e controlar as ações das pessoas porque você aprendeu que um olhar fixo faz com que elas se sintam intimidadas? Desculpa, cara, mas isso é psicologia de pré-escola, sério. Parece que você tirou essa lógica do WikiHow, porque é exatamente isso que eles ensinam lá, não tô nem zoando. Realmente falam isso no tutorial lá. Além disso, existe uma coisa chamada empatia cognitiva, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro para que você de fato possa entender suas emoções e perspectivas. Os grandes manipuladores, aqueles que realmente existem, né, cara, são mestres nisso, né? Eles não se limitam a usar truques baratos. Eles compreendem a psique humana em um nível tão profundo que conseguem antecipar reações. E onde caralho você acha que vai aprender isso? No TikTok? Claro, porque nada diz entendimento profundo da mente humana como um vídeo de 30 segundos, né? A lógica dessas pessoas é idêntica de uma criança de 4 anos, cara. E não sou eu que tô falando isso não, tá? Tem uma coisa chamada epistemologia genética, em certa parte lá é deixada em evidência esse tipo de comportamento, que por sinal é característico de crianças de 4 anos. Basicamente elas não conseguem se colocar no lugar das outras, não sentem necessidade de entender o raciocínio por trás de uma coisa. Aí surge a fase do egocentrismo, né, cara? Essa galerinha do TikTok tá presa nisso até hoje, é incrível. E agora o que mais me incomoda nessa porra toda, mano, o TikTok como ferramenta de pesquisa. Cara, eu juro que eu entendo a geração atual, esse amor pela gratificação instantânea, mas tentar aprender algo tão complexo quanto manipulação psicológica por meio de vídeos curtos é como tentar aprender a tocar piano assistindo Tom e Jerry. É patético, porque eles não percebem que eles que estão sendo manipulados ali. A indústria das redes sociais é a verdadeira manipuladora que é, cara. O algoritmo do TikTok manipula suas emoções, sua atenção e até mesmo seu senso de realidade. E você acha que é o gênio que tá controlando os outros, cara. É o TikTok que tá te controlando. Isso sim é uma aula de manipulação em tempo real. E você, olha só, é a vítima, não o mestre. Inclusive, recentemente eu me deparei com diversas matérias relatando e alertando as pessoas sobre os efeitos nocivos dessa porcaria de aplicativo, né, cara? O negócio é sério. Traz diversas sequelas pra quem assiste. Mas enfim, eu não tô aqui pra dar uma de tiozão, né? Vamos ao que interessa. A verdade é que esses aspirantes a manipuladores estão apenas se isolando da realidade, né? Eles acham que pode dominar os outros sem antes dominarem a si mesmos. Como diria Carl Jung, que
Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. E essa mulher, cara, tá sonhando alto sem nem mesmo saber quem eles são de verdade. A manipulação verdadeira exige autocontrole extremo, cara. Algo que é impossível quando você mal consegue controlar a vontade de ver o próximo vídeo que o TikTok vai te recomendar. Na verdade, esses adolescentes deviam estar aprendendo sobre inteligência emocional e comunicação não violenta, em vez de tentar dominar o mundo com 5 frases poderosas e uma encarada fria, porém violenta. Mas quem sou eu pra dizer, né? Eles são presas fáceis do próprio ego inflado da falta de vivência. Não tem truque que cubra isso, cara. Se você quer entender essas pessoas de verdade, não é com dancinhas e frases de efeito, é estudando, vivendo, errando, levantando e tentando de novo. Mas isso não dá pra aprender no TikTok, né? Agora vamos abrir o jogo e falar sobre a real profundidade da manipulação psicológica aqui, cara. Vamos lá, vamos pagar uma de entendedor aqui agora, né? A primeira coisa que essa molecada deveria entender é que toda manipulação envolve um jogo complexo de poder e relação de influências, que não se aprende assistindo um vídeo de 30 segundos. A questão central aqui é que a verdadeira manipulação psicológica se dá em um contexto de dinâmica e relacional que envolve domínio emocional, leitura precisa do ambiente social e antecipação de reações, como eu tinha falado. Esses caras ao menos sabem o que é teoria da mente, não é um conjunto de conceitos inventados por um adolescente frustrado, não, cara. Teoria da mente, de forma resumida, é a habilidade que a gente tem de entender que as outras pessoas possuem pensamentos, desejos e crenças diferentes das nossas, né? Esse é o verdadeiro alicerce da manipulação. Você precisa saber o que outra pessoa pensa e sente para conseguir influenciar ela. E, ironicamente, quem mais sofre da falta dessa habilidade são adolescentes. Por quê? Porque nessa fase da vida o cérebro ainda tá em desenvolvimento, né, cara? Mais especificamente o córtex pré-frontal, né? A região responsável pela tomada de decisões complexas e pelo controle dos impulsos. Ou seja, você que se acha o novo mestre da manipulação, mal desenvolveu as estruturas cognitivas necessárias para entender a complexidade emocional das pessoas ao seu redor. O que a galera no TikTok não percebe é que quando você tenta manipular alguém sem responsabilidade, você corre o risco de ser exposto, né, cara? Porque, adivinha, as pessoas não são tão burras quanto você pensa. Nem todas, né? Mas enfim, não vai demorar muito pra elas perceberem que você só tá tentando controlar elas. E aí quando o jogo virar, e ele sempre vira, a pessoa que tentou manipular é a primeira a cair. Então se prepara pro fracasso, porque a manipulação é uma arte que castiga os imprudentes. Falando em consequências, outra coisa que esses aspirantes a manipuladores não entendem é o impacto que essa obsessão por controle pode ter neles mesmos, né? Quando você vive com essa mentalidade de que precisa manipular os outros o tempo todo, você automaticamente se coloca em um estado constante de vigilância e estresse. Isso porque, ao contrário do que eles acham, a manipulação não é sustentável a longo prazo. Existem inclusive estudos que mostram que pessoas que tentam constantemente controlar os outros acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade, burnout emocional e até sintomas de paranoia, o que já era esperado, né? Não é porque você tá no controle que as pessoas não vão perceber suas intenções, cara. Agora vamos falar sobre a verdadeira questão aqui, a ignorância auto-infligida, né, cara? Tem um conceito na psicologia chamado meta-ignorância, que basicamente é o fenômeno de você não saber o que não sabe. Parece óbvio, né? E é exatamente o que acontece com esses pseudo-manipuladores. Eles acham que entenderam tudo porque assistiram meia dúzia de vídeos, quando na verdade não sabe de bosta nenhuma ainda. Eu poderia citar aqui o Skinner de falar de como o comportamento humano é moldado por reforços e punições, mas essa molecada não tem nem maturidade emocional pra entender como suas próprias ações são moldadas por fatores externos, cara. Muito menos pra aplicar esse conhecimento nos outros. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem foi uma das minhas matérias favoritas. Eu guardo a apostila dela até hoje. Muito boa, cara. Se você se deparar com ela em algum momento da sua vida, aproveita. A manipulação verdadeira, aquela que exige inteligência emocional, autocontrole e leitura fina do ambiente, não é uma brincadeira que você aprende entre o corte de live sem graça e uma edit de anime com frases requintadas. Porque as pessoas não são tão previsíveis, cara. O ser humano é imprevisível. Mas é aquilo, né, cara? Como diz o grande Carl Rogers. Esse cara tem um nome muito foda, né, mano? Esse Rogers eu sempre acho da hora. O único homem que tá educado é aquele que aprendeu a aprender e a mudar. E essa garotada não tá interessada em aprender, muito menos em mudar. Então vamos ser sinceros aqui, cara. Vamos ser franco agora, tá? Se você tá no TikTok tentando aprender manipulação psicológica, você não só tá no lugar errado, mas também tá buscando a coisa errada. Manipulação não é um truque de mágica e com certeza não é alguma coisa que você aprende da noite pro dia com dicas superficiais. Manipulação, quando bem feita, ela é uma arte sutil que exige experiência de vida, autoconhecimento e um profundo entendimento da psicologia humana. Eu assisti Hannibal recentemente, então foi daí que eu tirei a ideia de fazer esse vídeo, depois também de ver o vídeo de um outro mano do YouTube, depois de ver mais esse negócio de TikTok, enfim. Essas pessoas só fazem merda, né, cara? Mas é isso. Enfim, cara, em vez de você tentar controlar os outros, talvez você devesse começar a controlar a si mesmo, né? Porque no final das contas é isso que separa os verdadeiros adultos dos meninos brincando de manipulador no TikTok. Caraca, isso ficou muito... Ficou muito merda isso. Nossa, é isso que separa os adultos dos meninos. Nossa, quando a gente não é mais capaz de mudar uma situação, a gente é desafiado a mudar nós mesmos, né, cara? Então, cara, aceita essa verdade. A única mente que você precisa dominar é a sua. E até lá, faça um favor a todos nós, né, cara? Cresça, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu falo de crescer fisicamente, mas eu tenho 1,65 de altura. Olha a hipocrisia aí, meu nobre. Olha aí, meu nobre. Okay, it's yours anyway. A bite of my eye. Alright, I won't put up a fight. How about today? You try eating someone else for a change. Because the way things are going, I won't last another day. As you open up.